Bom dia, pessoal. Quero agradecer aqui a presença de todos os vereadores, das assistências técnicas, jurídicas. E vamos dar início, então, à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, fazendo a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pessoal, então a gente vai começar lendo o relatório dos projetos que já tem pronto. Projeto de Lei Ordinária número 77 de 2025 institui a Indiangatu como mascote oficial do município de Porangatu e autoriza a criação de monumento em homenagem à personagem histórica e da outras providências. Assim, sobre essa questão aqui, a professora Maria Juliana, que é a maior historiadora da história de Porangatu, ela é doutora, professora da Universidade Estadual de Goiás, ela me procurou, pediu até seu contato, Lucas, porque ela queria falar um pouco mais, porque ela achou meio que assim, inadequado esse projeto diante das pesquisas científicas que já foram feitas, dos estudos que já tem pronto, e ela queria conversar melhor sobre essa questão. Eu, particularmente, acharia melhor se você pedisse o prazo e conversasse com ela, pelo menos para entender o ponto de vista dela, e se você mantiver o mesmo posicionamento... Exatamente, você tem que escutar ela para você saber a perspectiva. Mas, assim, ela vai passar a perspectiva de historiadora da área. Ela é a maior... ela já tem livro publicado sobre essa área. O olhar técnico de historiadora, porque ela pesquisa só a história de Porangatu. Desde a época que a gente saiu lá da costela de Uruaçu, né? Não, é isso que eu estou te falando, você vai ter que conversar com ela, porque não é nesse sentido de contestar essas questões. Ela queria passar uma visão dela, queria conversar. Eu acho que é interessante escutar, porque assim, senão a gente pode passar até de ignorante, de votar uma coisa sem conversar com quem entende do assunto, né? Interessante, essa reunião, ela pode vir aqui à comissão, explicar para pode. nós, inclusive convidar o Marcinho? Pode. Inclusive, não está sorteado o relatório, a gente poderia segurar um pouquinho? Está sorteado pelo Lucas, né? Mas da emenda da passada, né? Mas tu pode segurar. Como vai ter a diligência para convidá-la para vir aqui? Perfeito, vai abrir a diligência, né? Então, vamos deixar isso aqui em diligência, e eu já vou passar para ela aqui, porque assim, eu acho importante, não desmerecendo essa casa, mas no intuito dessa casa aprimorar e falar com quem entende, para às vezes um especialista da área não falar que a gente está fazendo uma coisa assim, sem conhecimento, aleatória, assim, né? Só por fazer. Perfeito, então. Nós vamos abrir a diligência desse projeto e escutar a professora Maria Juliana aqui na comissão na terça-feira da semana que vem. Sim, na outra. Na próxima. Verdade. Esse aqui vai ter que sortear novo relator. Então nós vamos sortear o relator do projeto de lei ordinária número 76 de 2025, de autoria do vereador Geraldo Santa Rita. Altera a Lei Municipal número 2.965, de 15 de dezembro de 2021, para atender à obrigatoriedade de apresentação das certidões previstas em seu parágrafo único e todas as modalidades de doação, concessão ou permissão concedidas pelo Poder Público Municipal a empresas, entidades e associações públicas ou particulares. Antes, vai sortear o relator agora. Parabéns, Geraldo, por esse projeto. Esse projeto é um dos mais importantes que eu achei que passou na Câmara na legislatura passada e agora está sendo aprimorado, né? Porque para a gente doar ou fazer empréstimo, que é através de concessão, né, autorização de uso de alguma coisa, a pessoa ela tem que estar em dias, ela tem que estar regularizada com o poder público. Porque como que ela vai usufruir de um bem que é público, que é de todos, e ela não está em dias com suas obrigações com o público, né? Aí a pessoa não tem o perfil para estar recebendo aquela doação, aquela concessão. Palavra com o vereador Geraldo. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom dia. Veja bem, eu aqui pela Câmara fui indicado para para participar da curadoria lá do Centro Cultural, onde fez todo o processo seletivo para as bandas de Porangatu e as bandas de Porangatu, e o pessoal trabalhando em bar, em batida, essas coisas. Veja bem,
lá tinha um bloco lá que tinha 4 vagas e tinha 8 participantes. Desses 8 participantes, só um que estava credenciado, que atendia todas as normas que tinha dentro do edital. E uma delas são as certidões. Isso, são as certidões. Então, assim, essa questão que você falou é uma questão pertinente, porque se a pessoa não está com toda, se a entidade, digamos assim, não esteja com todas as suas obrigações em dias, então você ainda vai doar um bem público. E lá no Carnaval foi um exemplo, assim, bem nítido, que essa lei tem que valer para todos. Obrigado, presidente. Desculpa estar aqui interrompendo. Não, ótimo, excelente, boa colocação. Nós vamos sortear então o relator desse projeto e na sequência nós vamos sortear o relator, que eu vou fazer de 2 em 2, igual da última sessão, para a gente poder ter agilidade. A gente vai sortear o relator também do projeto de lei ordinário número 8 de 2026, de autoria do chefe do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional no orçamento vigente de 2026 para utilização dos saldos remanescentes do Fundeb do exercício anterior e da outras providências. Aqui, pessoal, vou ler o artigo 2º, só para vocês terem noção de quanto que sobrou o ano passado na conta do Fundeb, que é a da educação. Artigo 2º. Para a cobertura do crédito orçamentário autorizado pelo artigo 1º desta lei, serão utilizados os recursos do saldo financeiro acumulado do Fundeb no valor de R$ 434.056,06, disponível em 31 de dezembro de 2025. Aqui, relativamente, aí aqui é uma opinião minha, eu acho que ficou razoável. Porque essa sobra, a gente não tem como fazer um cálculo certinho de usar 100% do dinheiro. Seria até imprudente. Porque se a gente ficasse devendo, seria pior. Né? Então, 434 mil, relativamente, considerando que teve a bonificação, considerando que aqueles professores que estavam travados as progressões e estava atrasado até de um tempo anterior, antigo, recebeu retroativo, inclusive. Então, todos receberam praticamente. Né? Foi uma leva boa, eu acompanhei isso de perto. Então, assim, eu considero que foi bem investido, né, o recurso financeiro da educação, e a gente tem que continuar atento, mas que esse saldo aqui de 434 mil que nós vamos dar autorização para ser utilizado, eu não considero que foi assim, uma irresponsabilidade ou uma sobra assim, exacerbada diante do montante total, que é o que é utilizado na educação. Né, nós vamos sortear também o relator desse projeto. Então, o relator do projeto número 76 é o número 5. Vamos sortear o segundo relator, que é do projeto de lei ordinária número 8 de 2026. Número 3. Favorável também. O próximo vai ser da lei de suplementar, que foi o da educação, aquele lá do Fundeb. E depois, que concede a comenda de honra ao mérito Angatu ao senhor Francisco Aparecido Rodrigues, que é de autoria do Geraldo, que foi do último dia da sessão. Então, nós vamos ler o relatório. Relator Lucas de Souza Freitas. Relatório. Trata-se de projeto de lei número 76 de 2025, que visa alterar a lei municipal número 2.965 de 2021. A proposição tem como objetivo estender a exigência da apresentação de certidões de regularidade fiscal, trabalhista e cadastral a todas as formas de transferência de benefícios ou vantagens pelo poder público municipal, não se limitando apenas às doações em pecúnia. Foi proposta e aprovada a emenda modificativa número 17 de 2025, de autoria do vereador Rafael Miguel, a qual alterou a redação do rol de beneficiários, excluiu o artigo que previa a regulamentação da lei por decreto do Poder Executivo e promoveu o ajuste da numeração dos artigos subsequentes. A matéria agora analisada, com a redação dada pela emenda aprovada, foi encaminhada a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise de sua admissibilidade nos termos do regimento interno. O projeto, com a redação conferida pela emenda modificativa 17 de 2025, está em conformidade com os princípios que regem a administração pública, esculpidos no artigo 37 da Constituição Federal, como a legalidade, a moralidade, a impessoalidade e a eficiência. Ao exigir que todos os benefícios de recursos ou bens públicos comprovem sua regularidade, a proposta fortalece os mecanismos de controle e transparência, assegurando que o patrimônio municipal não seja destinado a entidades, acho que não seria inidôneas, não?
Porque não, que o patrimônio municipal... Ah, não, isso, não, tá certo. Assegurado ao patrimônio seja destinado a entidades idôneas. Entendi que era não. A técnica legislativa empregada é adequada e a redação final, após a aprovação da emenda, mostra-se clara e precisa, não apresentando vícios de inconstitucionalidade ou ilegalidade que impeçam sua tramitação. Eventuais erros de natureza ortográfica, gramatical ou de digitação que não alterem o mérito da proposição serão corrigidos na elaboração da redação final para o autógrafo. Diante do exposto, meu relatório é pelo reconhecimento da constitucionalidade e legalidade do projeto. Porangatu, 10 de fevereiro de 2026, relator Lucas de Souza Freitas. Relatório em discussão, em votação, relatório aprovado por todos os membros presentes. Vamos colocar em discussão e votação agora. Relatora Sandra Ferreira da Silva, relatório. Trata-se de projeto de lei número 8 de 2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, que busca autorização legislativa para abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 434.056,06. A proposição visa incorporar o orçamento de 2026, o superávit financeiro do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, apurado ao final do exercício de 2025 para aplicação em despesas da área da educação. A proposição em análise é de iniciativa do chefe do Poder Executivo, a quem compete privativamente dispor sobre a organização orçamentária da administração municipal, não havendo, portanto, vício de iniciativa. O projeto está em plena conformidade com o ordenamento jurídico, a abertura de crédito adicional especial. Neste caso, é o instrumento correto para incorporar saldo aos exercícios anteriores que não foram previstos na Lei Orçamentária Anual LOA. A medida encontra amparo no artigo 167, inciso 5 da Constituição Federal e no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1º, da Lei Federal número 4.320 de 64, que estabelecem o superávit financeiro como fonte de abertura de créditos adicionais. Ademais, o projeto atende a uma exigência específica do parágrafo 3º do artigo 25 da Lei Federal 14.113 de 2020, Lei do Fundeb, que determina a utilização do saldo remanescente no primeiro quadrimestre do exercício seguinte, garantindo a correta aplicação dos recursos vinculados à educação. A técnica legislativa é adequada e a redação está clara, não havendo óbices constitucionais ou legais à sua tramitação. Eventuais erros de natureza ortográfica, gramatical ou de digitação, que não alterem o mérito da proposição, serão corrigidos na elaboração da redação final para o autógrafo. Diante do exposto, meu relatório é pela constitucionalidade e legalidade do projeto, Porangatu, 10 de fevereiro de 2026, Sandra Ferreira da Silva, relatora. Relatório em discussão, em votação, relatório aprovado por todos os membros presentes. Então, nós vamos sortear agora o relator do projeto Decreto Legislativo número 31 de 2025, que concede a comenda de honra ao mérito Angatu ao senhor Francisco Aparecido Rodrigues pelos relevantes serviços prestados ao município de Porangatu e da outras providências. Vamos sortear agora também o relator do projeto de lei ordinária número 9 de 2026, que dispõe sobre a autorização de crédito suplementar no orçamento de 2026 e altera a redação do artigo 7º da Lei 3.178 de 2025 e da outras providências. Esse é o da suplementação. A prefeita pede 27% de suplementação para poder... Assim, a suplementação, de certa forma, é um orçamento que tem disponível, só porque ele não... Ele vai ampliar a forma de utilizar em alguns lugares que às vezes estava fixo no valor menor, e sem essa autorização da Câmara, não tem como ela utilizar nesses lugares esse valor maior. Não só a educação. Aí é um problema, que o vereador Lucas apontou. Eu não lembro qual lei exatamente, eu não sei se é a lei de responsabilidade fiscal, ou se é a própria Constituição, ou se é a lei de 64, tem uma lei que fala o seguinte, que toda solicitação de suplementação para a Câmara Municipal, ela deve vir especificada da onde vai vir o recurso e aonde será aplicado, tem a especificação. Aí, por exemplo, exatamente, educação, qual natureza de despesa? Educação em qual lugar da educação? Merenda? Para onde da educação? Aí, por exemplo, saúde. Esses 27% que ela pediu é referente ao quê? Por que isso é importante? Para a gente não ficar no amadorismo de, por exemplo, ficar aparecendo aquelas negociações que você vai na feira comprar um carro. A pessoa pede tanto para ver se consegue tanto. Então, vamos supor, vou pedir 30 mil aqui para ver se consegue pelo menos 28, e aí eu entrego por 28. É ruim isso. O certo seria
se o executivo manda certinho da onde que vai vir o recurso e aonde vai ser aplicado exatamente a natureza de despesa em cada local, não precisa de ficar assim, eu vou pedir 27 para ver se eles dão 10. Porque hoje é feito isso na Câmara, é uma negociação assim, o executivo manda 27 ou manda 30 para ver se consegue 10 ou se consegue 15. É ruim, porque então quanto que você precisa de verdade? Porque se for falado quanto que precisa de verdade, vamos supor que justifica os 27 mesmo. Nós não temos que dar 15, 10, nós temos que dar 27 se vier justificado. Né? Se vier falando assim, precisa de 27 para isso, isso e isso, é 27, não tem que ficar com, não, vamos dar só 10, vamos dar só não sei quanto. Né? Então, esse é um problema importante, apontado pelo vereador Lucas, que se eu fosse o executivo, eu seguiria a lei nesse ponto. Porque evitaria dor de cabeça e evitaria negociação com a Câmara. Porque se a Câmara também, vamos supor que ela justificou certinho, e a Câmara deu menos, a Câmara é responsável também depois se der algum problema lá na frente com o orçamento. Porque nós aprovamos o orçamento, foi tudo demonstrado. Se a Câmara votou contra, a Câmara é responsável junto. Agora, não veio demonstração e a Câmara achou que em vez de 27 tem que dar 10, e depois isso causa uma pedalada fiscal, porque é isso que acontece quando não aprova do tanto suficiente, ela vai usar o recurso que tem disponível no caixa, mas não está autorizado para usar daquele tanto para aquela coisa. Isso, o nome disso é pedalada fiscal. Aí depois dá uma pedalada fiscal, por exemplo, nós somos responsáveis também se ela justificou. Mas se ela não justificou, ela é responsável sozinha, porque se a gente der 10, a gente está certo. Qual que é a justificativa que tem exatamente de quanto? E sendo que a lei já exige. Já e outra questão, na LOA já vem previsto 7% de suplementação. 7% corresponde a 21 milhões no orçamento, o que em 40 dias já representa uma diferença de 21 milhões dentro do orçamento que foi planejado para 2026. Não, é porque tecnicamente isso seria também para frente, né? Não é pensando nos 40 dias, é pensando para frente também. Precisando agora. Ele não precisaria. Está pedindo 27, só porque não tem, por exemplo, a justificativa exata. O que eles fizeram? Eles colocaram de forma genérica todas as naturezas de despesa. Não é o correto. O correto é fazer um recorte da LOA, da onde você quer retirar o recurso, falar da onde que vai vir o recurso, porque é obrigado a falar da onde vem. É uma mini LOA que ela teria que mandar. Da onde que vem, e aí faz o recortezinho para onde que vai com as naturezas de despesa. Não com tudo. Só com aquilo que vai fazer a modificação. Né? Aí não, aí coloca um monte de coisa aí, só para engambelar, digamos assim. Porque a suplementação, Geraldo, a suplementação, ou você anula uma dotação, tira o dinheiro de um lugar e põe para o outro, então você fala, ó, tem uma receita extraordinária aqui. Uma planilha, se vai os 27% da bonificação, beleza. Liga o microfone. Exatamente, Emiliano, é isso. Eu acredito que tem que ter uma planilha. Já que eles estão solicitando esses 27%, vai para onde? Né? Talvez 20 vai para um lugar, 7. Então acho que a gente pede um prazo. Não, então, aí nesse caso, por exemplo, aí entra em duas questões, mais ou menos. Assim, porque, por exemplo, aí está analisando o mérito em si da questão. Pelo menos eu tenho um entendimento assim. O que o senhor tem de entendimento, doutor Jean? Se seria mérito ou não? Eu entendo que essa questão da exigência do detalhamento, ela poderia partir sim da CCJ, porque estaria ligada realmente a lei, né? Não é ao mérito, é a questão legal. Além do orçamento, fala que tem que instruir o pedido de suplementação, acho que a Constituição também fala. 163. E já teve também aqui anteriormente, assim, que na verdade foi aquele questionamento que surgiu ano passado. Qualquer vereador pode propor emenda nas comissões. Então, sim, não há impedimento para que a CCJ, mesmo se fosse o caso de emenda, como tinha o costume de se fazer no passado, né, colocasse uma emenda reduzindo o valor da suplementação, depois quando chegar na finança, se a finança achar que aquela emenda não estava ok, né, vamos supor que deu no plenário lá 7-6, chegou na finança, ela quer colocar outra emenda mudando o valor, finanças tem total liberdade para mudar. Né, então, sim, eu não vejo impedimentos aí para que a CCJ tanto delibere nesse sentido, né, de solicitar essas informações complementares aí, para que o projeto venha instruído da forma legal, quanto, se fosse o caso, de colocar uma emenda modificativa, né, da própria CCJ fazer essa emenda modificativa. Né, a gente sempre faz aquela ressalva que o mais prudente seria realmente a Finanças fazer a emenda, mas não há impedimento, porque qualquer vereador pode propor emenda. Né, então, não há um impedimento legal. Aí a questão de um acordo entre vocês aí de cavalheiros, realmente para que a comissão de mérito às vezes faça alguma questão mais específica. Mas essa, no caso, eu entendo que a CCJ pode sim solicitar, né, Especialmente por não obedecer à legislação no que concerne a ausência de documentos para subsidiar a análise, né, da Câmara. Não está
Tá. Acho que tá, não tá? Só porque o... Só que fala de forma genérica. A finança vai passar pela finança, não vai? A finança cobra. Finança cobra que era mais técnica nesse assunto aí. Pra falar a verdade, tipo isso. Oi? Sim, a ideia é que a finança tem um olhar mais técnico nessa questão aí. Aí o relator, eu não gosto muito de interferir no relatório, eu só falo minha opinião, mas assim, o relator, o senhor tem total autonomia de fazer do jeito que o senhor achar que tem que fazer. Nesse ponto, assim, eu fico bem à vontade. Por minha parte, vamos passar e vou deixar para a finança, ele tem um olhar mais técnico, ele vai conseguir aí organizar essa situação aí. Então o senhor quer que faz o relatório favorável? Pela constitucionalidade. Assim, pessoal, só abrir um parêntese, a gente teve um debate já sobre essa questão, né? No passado, na legislatura passada, o vereador Clodoaldo Santinello, ele desempenhou um papel muito importante como líder da prefeita, porque ele pegou essa responsabilidade pessoal de todas as vezes trazer mastigado no que seria aplicado o recurso e fez um acordo com os demais vereadores no sentido que ele traria exatamente no que seria aplicado e o valor exato. Então, começou a chegar aqui, em vez de pedir 27%, 35%, esses valores exorbitantes, começou a chegar, por exemplo, 11% para a área da saúde nisso, nisso e nisso. E aí a gente aprovava os 11%, né, Valtan? Então, assim, era certinho, a gente nem começou a barganhar, não tinha mais barganha do executivo com o legislativo, porque vinha exatamente naquilo que precisava ser feito. E eu acho que o correto é isso, a gente não tem que ficar nessa barganha, porque aqui, a gente, né... É o orçamento do nosso município. Tem que vir da forma correta. É isso que tem que vir. Então, nós vamos dar seguimento aqui e colocar o relatório em apreciação, em discussão e votação. O relator Valtan Roberto Glória, relatório. Projeto de decreto legislativo número 31 de 2025, de autoria do vereador Geraldo Ribeiro, visa conceder a comenda de honra ao mérito Angatu ao senhor Francisco Aparecido Rodrigues, popularmente conhecido como Nego Carapina. A proposição tem como objetivo reconhecer a trajetória de vida e os relevantes serviços prestados pelo homenageado à comunidade de Porangatu, destacando sua contribuição como artesão, seu trabalho social à frente do Lar dos Idosos São Vicente de Paula e sua atuação como conselheiro tutelar. A concessão de honrarias e títulos honoríficos é matéria de competência privativa da Câmara Municipal, exercida por meio de decreto legislativo. A proposição encontra amparo no artigo 223, parágrafo 2º, do regimento interno dessa Casa, que prevê a concessão de comenda de honra ao mérito Angatu. A iniciativa parlamentar é legítima e a matéria não invade a competência de outros poderes. A redação do projeto é clara, a técnica legislativa é adequada e não há qualquer vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade a ser sanado. Eventuais erros de natureza ortográfica, gramatical ou de digitação que não alterem o mérito da proposição serão corrigidos na elaboração da redação final para o autógrafo. Diante do exposto, meu relatório é pelo reconhecimento da constitucionalidade e legalidade e, no mérito, pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 31 de 2025. Porangatu, 10 de fevereiro de 2026, Valtan Roberto Glória, relator. Relatório em discussão. Relatório em votação. Relatório aprovado pelos membros presentes. Então, vamos dar seguimento. Estamos partindo para o fim da nossa comissão. Relator, Emiliano Antônio Espíndola, relatório. Trata-se do projeto de lei número 9 de 2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, que busca autorização legislativa para abrir créditos suplementares no orçamento do exercício 2026, no percentual de 20%. Emiliano, eu falei 27%, que seria o acumulado, tá? Porque, assim, já deu 7% na LOA. Quando nós autorizamos a LOA do ano passado, a gente já colocou 7% já de suplementação para esse ano. Aí, ela está pedindo mais 20%, que fica um acumulado para esse ano, já de início de ano, de cara de 27%. Tá? É só porque, assim, eu falei 27% naquela hora, mas eu falei do global. Porque já é o 7%, que começou o ano já com 7%, mais 20%. Aí esse da agora é 20%. A LOA já dispõe 7%, aí altera o artigo da LOA que fala... Colocando mais 20%, aí sempre vai somando. Por exemplo, o próximo, se vier mais 10, aí vai ficar 37. Né? Aí vai somando, eu falei o acumulado. Porque eu estou lendo aqui só 20 agora. Só para
tirar essa dúvida. Então, no percentual de 20% do total de despesas fixadas na Lei Orçamentária Anual LOA para atender às insuficiências de dotações. A proposição em análise é de iniciativa do chefe do Poder Executivo, a quem compete privativamente dispor sobre a organização e a execução orçamentária da administração municipal, não havendo, portanto, vício de iniciativa. A autorização para a abertura do crédito suplementar é um instrumento de gestão orçamentária previsto no artigo 167, inciso 5, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei Federal 4.320 de 1964. A fixação de um percentual na própria Lei Orçamentária Anual ou em lei específica como a presente, é um procedimento padrão para conferir flexibilidade à gestão, permitindo o remanejamento de recursos que atendem às necessidades não previstas ou subestimadas no planejamento original. A técnica legislativa empregada é adequada e a redação está clara, não havendo óbices constitucionais ou legais à sua tramitação. A aprovação da matéria é fundamental para garantir a continuidade da gestão administrativa e a execução das políticas públicas, evitando o engessamento do orçamento municipal. Aí, com relação a isso, Lucas, só entrando assim, porque tecnicamente veio os anexos, né, querendo se justificar. Então, assim, veio. Só que eu acho que não está de acordo, também eu tenho essa opinião. Eu acho que aí a Comissão de Finanças vai conseguir entrar mais profundo nessa questão, por ser a de Finanças. Mas como veio os anexos, está aqui presente, então veio só porque não está o apontamento da forma correta. Eu entendo que não está da forma correta. Então, acho que seria uma questão de mérito por esse sentido. Porque, assim, apesar de ter vindo, então cumpriu tecnicamente a legalidade, apesar de não estar falando certinho. Mas esclarecimentos adicionais. Né? Exatamente. Né? Que aí por isso que eu entendi que é a questão do mérito, porque dessa vez colocou, das outras não... Só um relatório, quando você fala 20% da prefeitura disso lá, como é que está nada? Trata-se de projeto legislativo número 9 de 2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, que busca autorização legislativa para abrir créditos suplementares no orçamento do exercício de 2026, no percentual de 20% do total das despesas fixadas na Lei Orçamentária Anual LOA, para atender à insuficiência de dotações. Aqui, ó, o artigo 1º. Eu vou ler o artigo 1º da lei. O artigo 1º fica o chefe do Poder Executivo, no interesse da administração, autorizado a abrir, na vigência deste orçamento do exercício de 2026, créditos suplementares que se fizerem necessários no termo do artigo 7º, item 1º da Lei Orçamentária número 3.178 de 2025, artigo 41, inciso 1, artigo 42 e 43, parágrafo 1º, a parágrafo 4º da Lei Federal número 4.320 de 64, de 17 de março de 64, no percentual de 20% do total das despesas fixadas na lei orçamentária para atender à insuficiência das dotações. Né? Aí depois, no artigo 7º, fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 27% do total, que é o acumulado. É o geral. Aí quando chegar no final do ano, vai ter o total de tudo, sempre. Sempre vem acompanhado do que pediu e o acumulado. O que está pedindo agora é 20%. 7 já foi concedido. Né? Então ficou 27. Se depois conceder mais 10, vai vir 10 mais 37. Vai acumulando, né? O acumulado sempre vai mudar. Tranquilo? Então eu vou partir aqui para a finalização. A técnica legislativa empregada é adequada e a redação está clara, não havendo óbices constitucionais ou legais à sua tramitação. A aprovação da matéria é fundamental para garantir a continuidade da gestão administrativa e a execução das políticas públicas, evitando o engessamento do orçamento municipal. Eventuais erros de natureza ortográfica, gramatical ou de digitação que não alterem o mérito da proposição serão corrigidos na elaboração da redação final para o autógrafo. Diante do exposto, meu relatório é pela constitucionalidade e legalidade do projeto, número 9 de 2026. Porangatu, 10 de fevereiro de 2026. Emiliano Antônio Espíndola, relator. Relatório em discussão. Então, na discussão aqui, pessoal, só reforçando. Eu acredito que tinha que voltar. Esse, para mim, é um papel do líder da prefeita. Eu não sei se vai continuar o líder da prefeita quem está ou se vai ser outro. Mas, para mim, o Clodoaldo Santinello fez um trabalho, sim, fez um trabalho de excelência nesse ponto. Porque ele ia atrás mesmo, ele ia lá na prefeitura, ele pedia por escrito certinho, era apontado exatamente da onde que ia usar o recurso, porque tem que falar que é de algum superávit, digamos assim, da onde que está, e não está vinculado, porque, vamos supor, se ela já vinculou o que ela previu,
Já está vinculado. Esse, por exemplo, ela não vai mexer ali provavelmente. Então, ela tem que, geralmente, é de um superávit, de sobrou do ano passado, igual a gente está votando do Fundeb, mas tem muitos que não precisa de votação. Ela pode usar de acordo com o que está lá já disponível. Então, assim, porque a gente votou a LOA, né? Então, o que acontece? Se ela não manda certinho, é aquela questão, ela pediu 20%, não, vamos dar só 10%. É assim, né, Valtan? É assim que fica acontecendo. Mas dá 10 baseado em quê? Da nossa cabeça. E ela pediu 20 baseado em quê? Da cabeça dela. Formulado em quê, por exemplo? E isso. Ela pediu 20. Vamos dar 10. Mas aí todos têm que participar. Isso. E baseado em quê? Passar por todas as... Não, todas não. Vai passar pela Constituição, Justiça e Finanças. Então a finança, ela... Não, isso. Só que eu falo assim, a gente tem que ter isso claro, porque a forma que manda é errada e a forma que a gente faz também eu considero errada. Falta mais informação, para o meu ponto de vista. Porque ela manda, vamos supor, 20, porque às vezes ela viu que precisava de 10, então já vou pedir 20 logo, o dobro. E nós aqui não, vamos dar só 10, baseado na nossa cabeça, porque não tem nada falando de fato, assim, pra gente se embasar, pra gente falar que a gente pode reduzir para 10. Então tá errado tá errado lá e tá errado aqui. Né? Então, assim, a gente tem que melhorar isso aí, e eu acho que isso seria papel do líder da prefeita para poder fazer o meio de campo. Né? Só para colocar em discussão aí. Só para Vereador Lucas. Aprofundar na discussão, inclusive os próprios dispositivos aí que são apresentados, fala lá, artigo 167, inciso 5 da Constituição, são vedados a abertura de crédito suplementar especial sem prévia autorização legislativa. Estamos fazendo a autorização legislativa. Não, esse aí tá, esse aí é crédito especial, né? Ou suplementar. Ou suplementar. Tá. É o que é o fundamento, inclusive, do relatório. E sem indicação dos recursos correspondentes. Exatamente, que é da onde que vem e é exatamente onde que vai. Aí qual que é o meu ponto? E assim, desde o ano passado, eu tenho sido muito criticado pelo Executivo porque eu tenho sido visto como um obstáculo do Executivo para chegar à finalidade dele, para efetivamente executar. Aí aqui a Comissão de Constituição, todo mundo concorda que está errado, todo mundo concorda que não está de acordo com a legislação, mas vamos passar, vai para a próxima comissão, que na outra comissão resolve. Aí cai de novo em cima de mim. Eu não estou querendo fugir da minha responsabilidade e jamais vou fugir. Eu só estou querendo pontuar isso. Deixa lá que resolve. Tá, mas aí qual que é jamais vou me acovardar. Não, eu entendo, mas qual que é o papel da Comissão de Finanças, então? E qual que é o papel da Constituição e Justiça? Se isso aqui está... Oi? O KH ele mal questionou, porque ele quer, assim, que o primeiro secretário lê e passa o relatório da comissão competente. Qual que é a competência da Comissão de Finanças? Não é analisar esse projeto? Aqui é a constitucionalidade do projeto, a legalidade. Sim, tá. Você acabei de Tá. ler, não tá? Não, assim... Agora eu falo assim, é o mesmo questionamento. Se é educação, ele vai para a educação, ele que vai deferir lá, ele que vai pedir as diligências. No meu ponto de vista é assim. É o senhor que é o presidente, né? Sim. Para a comissão competente de lá, para ela pedir as diligências. Mas assim, eu entendo o ponto de vista do vereador Lucas, de que o projeto deveria já vir correto. Todos, assim, certinho, é escrita, inclusive. Aí até na finança passaria liso, na minha opinião. Porque aí, tecnicamente, o papel nosso seria realmente de aprovar, porque já está ok. Né? Mas não estando ok, eu acho que cabe os apontamentos. Só que, ao mesmo tempo, e eu entendo o seu posicionamento, Lucas, eu entendo que aqui cabe pensar que, inclusive, se o relator quisesse, eu não colocaria objeção alguma, inclusive, da CCJ colocar, no sentido que, no pé da letra, se você for ver, não veio certinho, assim, da onde que está vindo certinho e para onde que está indo certinho. Colocou de forma genérica para passar. Né? Eu entendo isso, mas colocou. É isso que eu falo, que às vezes é uma coisa complexa. O relator, se ele quisesse se debruçar sobre isso, ele teria como. Ao passo que a finanças também tem esse papel específico, inclusive, de mérito. Então, assim, é complexo. Porque, por exemplo, nesse caso, o relator tem autonomia. Né? Assim, Está pedindo 20, também você vai dar 20.
Eu entendo, eu só quero fazer essa pontuação. Exatamente, porque, igual, aí o que o Walter está falando, se pediu 20 dessa forma, eu entendo que a gente não tem que dar 20. Entendeu? Eu entendo que não tem que dar 20 também, eu entendo o que o Walter está falando. A não ser que tivesse vindo certinho. Viu, doutor Jean? Por exemplo, uma coisa que o Walter está falando aqui, e é o que a gente falou mais cedo um pouquinho, a questão, pediu 20, a gente não vai dar 20, porque não veio explicado certinho. Se não veio explicado certinho, nós vamos que dar o quê? Por exemplo, na finança, eu daria o quê? No máximo 10. No máximo 10, depois se quiser, então vai pedir direitinho explicando, e aí a gente vai corrigindo. Okay. Mas, por exemplo, eu não daria 20, porque não veio a justificativa exatamente pedindo 20, o porquê. Se não veio, então não precisa de 20. Nós vamos dar, por exemplo, quanto? No máximo 10. Por exemplo. Não, vocês falaram, né? de competência de comissões, eu entendo. É finanças. Que vocês vão baixar a alíquota. Agora, 10, valor. 20 é competência de finanças. Como a finanças vai analisar se é 10, 20? Com a documentação que tem que chegar no projeto, que é a competência. Pois é, mas, por exemplo, se não veio... Não, mas a documentação veio, só que não veio a explicação. É isso que eu falo. Esse aqui usou de um subterfúgio. Colocou a documentação. É como se fosse o seguinte. Quando você vai, por exemplo, fazer uma manutenção desse ar-condicionado. Tecnicamente, pela lei, mesmo da dispensa de licitação, mas é a lei de licitação, você tem que colocar o número do tombo do patrimônio desse ar-condicionado para solicitar a manutenção dele. E aí, como subterfúgio, eu posso puxar todos os patrimônios de todos os ar-condicionados e falar que eu vou arrumar um e coloco a lista de todos. Qual que foi? Não sei, mas está aí. Mas está aí, foi um desses aí. É como se fosse isso. Então, assim, é meio estranho, não é o correto, e a gente entende que é subterfúgio. Aqui a gente não está fugindo disso. Mas colocou a documentação. Por outro lado, se não justificou, aí eu sou a favor do que o Walter falou, no sentido que, então não é 20. Então é mais 7, porque se a LOA deu 7, é mais 7, então é mais 7. Ah, mas vai ter que pedir mês que vem de novo. Então, mês que vem, pede direito. Pede explicando direitinho, e se você for pedir mais, vem com a explicação certinha. Então, assim, querendo ou não, a gente tem como barrar esse tipo de coisa com a nossa decisão aqui, porque a de finanças tem como abaixar, inclusive não dá nada. Mas, por exemplo, abaixar para 5, para 7. Ah, tipo assim, mas não precisa de 20. Precisa não. Não explicou? Na cara dura. Explica. Aí, por exemplo, não, mas não é, então explica. Então explica. Vai lá então, manda a documentação, nós volta lá, nós para a votação, você substitui o projeto. Você disse que é para o ano todo. Beleza, está lá para o ano todo. Mas vocês estão pedindo suplementação agora porque é algo necessário agora. Está sendo necessário. É necessário, mas assim, pensando já nos próximos meses. Mas se fosse pensando nos próximos meses, já estava no orçamento. Porque o orçamento eles já deveriam ter previsto. Mas aí você vai entrar nesse mérito aí, é outro problema, é copia e cola. O orçamento é feito copia e cola. O que faz? Pega de uma planilha geral, aí vamos supor, a previsão de aumento geral é de quanto da receita? Vamos supor que vai ser de 15%. Aí eles vão lá e põem um cálculo de parametrização e aumenta 15% em todas as dotações orçamentárias de uma planilha que já está pronta. Não é, doutor Jean? E pronto, aí vem pronto. Aí você fala, mas depois que faz o ajuste. Aí você fala assim, mas é incompetência. Mas eu não tenho como obrigar a ser diferente. Porque, tipo assim, fez desse jeito, e aí? Aí vai ter que ficar fazendo ajuste, infelizmente. Você vai ver que ano que vem vai acontecer de novo. Vai pegar a mesma planilha, aí lá no cálculo de parametrização, lá coloca lá, vamos supor, previsão de aumento da receita total de 10%. Aí aumenta automático todas as dotações. Aí só imprime, só manda a planilha. Conforme vai tendo gasto, ela pede suplementação para ir ajustando o orçamento. Infelizmente. Assim, é falta de dever de casa? É falta de fazer um planejamento realmente da forma correta? É. Inclusive, por exemplo, tem vários tipos de orçamento. Um dos tipos de orçamento é o orçamento base zero, que todos os anos você teria que, independente se você justificou ano passado e vai continuar, zera, e você vai explicar tudo de novo porque você precisa daquele dinheiro. Né? Aí, por exemplo, é um dos tipos de orçamento. Tem o orçamento programa, né? O orçamento tal. Um dos tipos de orçamento é o orçamento base zero, que é justamente pensando nisso aí. Né? Mas aí, infelizmente... né? Pode... Vamos pedir prazo aí para eles. A gente faz um questionamento com ele. Aí a gente faria o quê? Aí abriria diligência, mandaria um ofício para o secretário de Finanças, para o secretário de Finanças mandar por escrito da onde que vem, para onde que vai, por que precisa desses 20%, e ele vem aqui explicar. E a gente convida ele, né?
Não, mas todo jeito tem que mandar o documento para ficar. Vai passar lá na pra finança, compor, vai, né? sempre vai ter algum detalhe. Então a gente vamos pedir prazo. Por quê? Porque a gente consegue organizar alguma situação, já consegue adiantar algumas informações que eles precisam passar para nós. Chegando na finança, ela vai olhar com outros olhares também. E vai dar o parecer deles. É do jeito que o senhor falar, tipo assim, vamos nesse pedir ponto. prazo, pelo menos para eles planilhar isso aí. Então, vamos lá. Só confirmando, o senhor então quer que abra diligência solicitando esclarecimentos de qual recurso, da onde que vem, para onde que vai e por que precisa desses recursos de 20%. Sim. E aí o senhor quer que chama o secretário de Finanças, convida ele aqui para poder explicar para a gente? Sim. Perfeito. Então, como não estava na fase de discussão, né, está válido a solicitação do relator. Então nós vamos abrir diligência e vai solicitar as informações adicionais e aí o projeto depois então seguirá. Você já consegue olhar ou tem que esperar chegar na finança para você ter esse olhar? Já passa todas as informações que precisa para ele, já vem e já mata. Aí por exemplo, seria isso. Aí, só que você pedindo isso, já é o que a Finanças precisaria também. Porque aí a Finanças... informações que a finança precisa. E não só a Finanças, mas assim, nós como vereadores realmente precisamos mesmo, né? Sim, Mas é. Por que precisa de 20% para aplicar no quê? Já que deu 7, igual o vereador Lucas falou, já que já deu 7, que corresponde a 21 milhões se você basear na previsão de orçamento que foi votada. Então, por que precisa de mais 20? Por que os 21 milhões não dá para remanejar naquilo que é preciso já de início de ano? É isso que ele está questionando, porque já mal começou o ano, e por que então esses 21 milhões não dá para esse início? Por que já tem que pedir mais 20? Aí não está explicado o porquê desses mais 20. E por que, Emiliano, a gente tem que saber de onde sai esse dinheiro, porque a prefeitura não imprime dinheiro. Esse dinheiro tem que ser explicado a origem dele. Ou eles pegam uma dotação e anula ela, tem um dinheiro aqui da educação ou da saúde que nós não vamos usar, anula essa aqui e vamos remanejar esse recurso para isso aqui. Então a gente tem que ver de onde vai sair esse dinheiro também. Só lembrando, pessoal, que de qualquer forma, a forma que foi feita antes, apesar de não ser a mais adequada, não está incorreta no sentido que... Incorreta que eu falo assim, não fica parecendo que a gente não fez o nosso trabalho de casa. Tudo isso também é fiscalizado pelo Tribunal de Contas dos municípios. Então, da onde que vem, para onde que vai, da onde que veio e para onde que foi, inclusive, tudo isso é analisado pelo Tribunal de Contas dos municípios, que, assessorando as câmaras municipais, vem para a gente aprovar a prestação de contas da prefeita. Inclusive, a qualquer momento deve estar chegando. Né, de certo, a qualquer momento deve estar sendo protocolado na Câmara o documento do TCM para a gente poder apreciar, aprovar lá ou não a prestação de contas. E lá ele vai fazer os apontamentos, inclusive, se fez da forma correta ou não. Né? E aí a gente aprova também ou não. Então, assim, só deixando claro que fica parecendo, então, que a vida toda só fez errado e ninguém fiscalizou. Não, também não é por aí. Era feito um método diferente. Esse método que está sendo aplicado agora é bom. Esse é de excelência, de qualidade. Mas não que também o outro método não funcionasse, no sentido que também tem a supervisão do Tribunal de Contas dos municípios. Só para ficar claro. Eu vou fazer a leitura aqui, então. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação esteve reunida sob a presidência do vereador Christian Chagas, onde presentes se achavam os demais membros, conforme lista de presença em anexo. Submetida à discussão o relatório ao projeto de lei número 9 de 2026, os membros presentes deliberaram, a pedido do relator, pela suspensão da análise do relatório, a fim de que sejam solicitadas informações adicionais ao Poder Executivo, no sentido de especificar a origem e o destino do remanejamento da suplementação, bem como para que apresente o demonstrativo que indique a necessidade do percentual de 20%. Diante da deliberação, seja expedido ofício ao secretário de Finanças para que preste as informações solicitadas, bem como para que, querendo, compareça na próxima reunião das comissões para esclarecimentos adicionais de forma verbal. Todos estão de acordo? A próxima vai ser passando na terça-feira que vem na outra, né?
Aí então seria no dia 24. Vamos colocar constar a data, que aí já fica amarrado. Né? No próximo dia 24. Isso mesmo. E aí, pessoal, a gente já pede para o secretário de Finanças, todas as vezes que for pedir a suplementação, já fazer de forma automática isso. Né? Sabe, mas toda vez que troca o ano, aí parece que todo mundo esquece tudo que foi falado no ano anterior e começa de novo. Pessoal, então você está finalizando aqui já o ofício. Tem como alguém chamar o Cajá rapidinho? Ele está aqui na comida aqui. Só para a gente conversar sobre aquela questão de ontem lá da plenária, como que a gente acha que faz ou deixa de fazer, ou o doutor Jean dá um esclarecimento para a gente, que eu acho que é importante, né? Que aí fica em consenso. Tá a maioria dos vereadores aqui, a Daiane chegou agora, tá quase todos. Só não tá o Marcinho, né? Obrigado, Geraldo. Que eu acho que só não tá o Marcinho aqui, né? E o Odaí. Aí é bom que a gente já conversa entre nós sobre aquela fala do Cajá de ontem. Aí a gente já organiza aqui entre nós para poder ficar certinho. Pessoal, então eu vou só ler aqui o ofício rapidinho, que vai mandar pro Executivo. Senhor Secretário, cumprimentando cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência na qualidade de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Câmara Municipal de Porangatu, a respeito do projeto de lei número 9 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que tramita na Casa Legislativa. O referido projeto propõe, em seu artigo 1º, autorização para abertura de crédito suplementar no percentual de 20% do total das despesas fixadas na lei orçamentária vigente. Um valor que se mostra vultuoso e de grande impacto na execução orçamentária do município. Para a devida análise da matéria, essa comissão ressalta a importância do princípio da transparência e do dever de fiscalizar o Poder Legislativo, a concessão de uma autorização genérica para a suplementação. Nesse sentido, a própria legislação que rege as finanças públicas estabelece a necessidade de motivação para tais atos. A Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64, que estatui a norma geral de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos, é clara e determina esse artigo 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição e justificativa. A ausência de uma exposição e motivo detalhada no projeto de lei impede a esta Casa Legislativa que exerça seu papel constitucional. A justificativa para a abertura de crédito não pode ser baseada em alegações genéricas, devendo demonstrar concretamente a insuficiência das dotações originais. Diante do exposto e com base no artigo 43 da Lei de 64, solicitamos que sejam encaminhados a esta comissão, com a maior brevidade possível, as seguintes informações. Exposição justificada detalhada e fundamentante da necessidade de percentual de 20% da abertura de créditos suplementares, indicação das áreas e projetos ou dotações orçamentárias que, segundo o projeto do Executivo, apresentarão insuficiência de saldo e demandarão suplementação ao longo do exercício, demonstrativo da finalidade da aplicação prioritária dos recursos que serão remanejados por meio do crédito autorizado. Tais informações são imprescindíveis para subsidiar parecer do relator, certo de contar com a vossa colaboração. Só que, cumprimentando tal, acho que pode colocar, e a pedido do relator do projeto, só essa questão. Todos de acordo? Pessoal, então, o que acontece? É aquela questão. O relator pediu, né, para fazer essa parte, que eu achei louvável. Por outro lado, você vê que, assim, aí, Lucas, por exemplo, a justificativa, você vê que o tempo todo que vai, conforme vai justificando, parece muito que é competência da Finanças. Pelo menos uma opinião só estou falando, né? Uma opinião que eu tive, uma percepção que eu tive, ainda mais lendo aqui o documento. Você vai lendo, parece que mais você vai lendo, parece que é uma comissão de finanças que está pedindo isso aqui. Né? Mas está tranquilo, o relator pediu, né? A gente concordou e já vai seguir. Pessoal, então, só, isso aqui agora é só detalhe, só assinar e mandar. Pessoal, ontem, o Emivaldo Santana, ele colocou uma questão, que foi a leitura. Ele sentiu a ausência da leitura da comissão de mérito, que estava lendo só a Constituição, Justiça e Redação. Eu queria passar para o doutor Jean, já que o presidente da nossa casa colocou que iria fazer uma consulta jurídica. Aí, doutor Jean, vou passar para o senhor fazer um esclarecimento, né, e a partir disso a gente... Bom dia, senhores vereadores. Como o vereador Emivaldo levantou ontem essa questão, eu achei muito prudente, né, a fala dele, né, e bem pontual.
O que eu vejo? Até discuti com a doutora Mariana ontem, a gente conversou sobre essa situação. Realmente, da maneira que está se fazendo, eu acho que fica um pouco, talvez, até mesmo quem está assistindo a sessão e quem não participou das comissões, um pouco sem entender, talvez, a posição de algum vereador das comissões de mérito, né? Então, nesse sentido, o que eu vejo que poderia ser feito, tá? Até para não delongar tanto lá no plenário, mas também não deixar de falar dos demais pareceres. Eu acho que em relação, quando os pareceres, por exemplo, da CCJ, ele é um parecer pela constitucionalidade e legalidade, ele tem um parecer das demais comissões de mérito, né, como a maioria das matérias, né, só os projetos de decreto legislativo lá, das comendas e tal, que faz só a CCJ. Então, é o único parecer, ler ele na íntegra. Mas nas demais comissões, caso não queira ler ele na íntegra, né, para não ler todos os relatórios, o que seria a sugestão? O secretário falaria, né, projeto número tal, parecer da CCJ reconhecendo a constitucionalidade e legalidade do projeto, de relatoria do vereador Lucas Freitas, um exemplo. Na Comissão de Finanças, o parecer da Comissão de Finanças foi pela aprovação do projeto, parecer da relatoria do vereador Mivaldo. Na Comissão de Saúde, também houve um parecer favorável pela aprovação do projeto de relatoria do vereador fulano de tal. Seria uma maneira de dar ênfase a cada relator de cada proposição, sem ter que ler na íntegra, talvez, todos os relatórios. Agora, caso vocês deliberem, não, eu acho que é mais prudente ler na íntegra todos os relatórios. Também ok. Por que eu acho que é necessário citar quais são as comissões? Porque do jeito que está fazendo hoje, fala, leu da CCJ, as demais comissões acompanham. Quais demais? Né? Onde eu acho que é pertinente a fala do Cajá, porque sim, justamente para identificar quais são as demais comissões. E a CCJ, a gente sempre faz o parecer da CCJ pelo reconhecimento da constitucionalidade e legalidade, e não pela aprovação do projeto. Né? A CCJ só está reconhecendo a constitucionalidade e legalidade. Muitas vezes, já aconteceu aqui no passado, da CCJ reconhecer legalidade e constitucionalidade e membros da CCJ votar contra o projeto lá, porque ele não tem como dizer que ele não é constitucional e legal, só que no mérito ele é contra o projeto. Então, não quer dizer que a CCJ está favorável à aprovação do projeto, né? A não ser nos casos de decreto legislativo, que ela dá o parecer pela constitucionalidade e pela aprovação, porque é matéria simplesmente de seguir a legalidade da lei. Nas demais matérias, né, eu vejo que essa fala de que as demais comissões seguem o parecer da CCJ fica realmente uma vaga, né, em dizer qual que é o entendimento das demais comissões, e aí eu acho que é prudente talvez a gente fazer essa adequação. Aí fica a critério de vocês, né, para antecipar a sessão, ou se falar, não, deixa a sessão esticar mais um pouquinho, não tem problema. Vamos ler na íntegra os pareceres de mérito, da CCJ faz de forma resumida e lê de mérito das outras, ou não lê todos os pareceres de forma integral lá na hora da votação, porque é justamente o parecer de vossas excelências aqui das comissões que vai subsidiar o voto dos demais vereadores. Então tem vereador que muitas vezes não leu, às vezes, o texto do projeto com mais cautela, e às vezes na hora que lê o relatório de mérito daquela comissão específica principalmente, ele vai atentar. Mas espera aí, a comissão tal, principalmente se for um relatório desfavorável, né? Quando é favorável, é um pouco mais tranquilo, mas se for um relatório contrário à aprovação do projeto, né, os vereadores que estão na sessão necessitam ter a íntegra daquele relatório do vereador para entender por que o vereador votou contrário. Além dele poder fazer a manifestação verbal dele, reforçar o relatório dele aqui na comissão, mas aí também, né, os demais membros da Casa Legislativa teriam acesso ao teor do relatório que foi aprovado naquela comissão. Então, sim, eu acho que é pertinente essa questão, mas aí não tem nenhuma obrigatoriedade no nosso regimento nesse sentido, é mais uma questão realmente de orientação da tramitação legislativa lá para os senhores, e aí fica a critério de vocês, né, estabelecer realmente qual vocês acham que é a melhor forma de fazer essa leitura desses pareceres lá no plenário. Mas que eu acho que é interessante e necessário, sim, ler pelo menos de forma resumida o parecer de mérito das comissões, eu acho que é necessário para que a população e os demais vereadores tenham conhecimento em quais comissões tramitou aquele projeto. Tá? Não, pode... Eu agradeço aí. O que é registrado aqui? Aqui, ó, esse aqui, ó. Só para... O trem foi curto, Cajá. Não deu conta de você, não. Tem que ser mais comprido. Bom dia, vereadores. Bom dia, presidente. Obrigado aí pela abertura do espaço. Eu quero aqui só dizer assim que, a meu ver,
a gente também tem que dar transparência também no trabalho das outras comissões. Assim, quando tem 2 méritos ou 3 méritos, do jeito que está sendo lido, igual o Jean falou, fica assim a impressão que só a CCJ está trabalhando, né? E as outras comissões não estão trabalhando. Então, assim, no meu caso, assim, eu não quero tumultuar nada, jamais, entendeu? Mas, assim, veja bem, 13 vereadores, né? E aí a CCJ é 5 membros. Aí, se for ler só da CCJ, então, assim, sempre vai falar nome só de 5 vereadores e só da CCJ. E o trabalho das outras comissões, entendeu? Que às vezes nós debate aqui, né? Aí, na hora de levar lá para o plenário, assim, eu gostaria, assim, que se os colegas entendessem, entendeu? Que também tem que dar também, assim, ênfase, né, ao trabalho das outras comissões, igual o Jean falou. Entendeu? É só isso. Não é necessário ler todo o relatório, né? Mas pelo menos que fale que o relator, né, também foi favorável ou contra, né? Pode não ficar aquele negócio assim, não vai entrar o ano todinho, mesmo falando só da CCJ. Perfeito. Vereador Lucas? Eu concordo com a posição do Cajá e do Dr. Jean. De modo simplificado, fazer essa leitura. Não sei se seria possível a gente criar emendas dos relatórios, de modo a simplificar a leitura no momento da votação. Outro ponto que eu também queria esclarecer é porque a gente tem sempre a discussão em segunda votação está sendo sempre aberta. E a discussão se encerra na primeira votação. Então, que a gente observasse isso também. Se o objetivo, de certo modo, é ganhar tempo, apesar de que a opinião pessoal é de que se estamos lá uma vez por semana, a gente tem que fazer como tem que ser feito, mas a gente acaba que ganha tempo fazendo isso e está seguindo o regimento, né? Encerrando a discussão na primeira votação e segunda votação apenas vota, de fato, votar. Nós vamos ter a primeira sessão de segunda votação agora na próxima segunda, né, sem cessa agora na dia 23, eu já vou fazer essa observação com o presidente, né, para que ele, nas segundas votações, né, só abra o projeto para votação, né, porque, de acordo com o regimento, realmente a discussão é só na primeira votação. Pessoal, para todos ficou entendido que assim, a segunda não precisaria de ler parecer, é só votação, e não tem também discussão. Na segunda não tem discussão, o que é discutido tem que ser na primeira. Na segunda é só voto. Fala. É o regimento, o novo que fala. Inclusive eu tinha... Inclusive, Edmil, você falando isso aí, eu tinha a prática de fazer o seguinte: se era um projeto principalmente meu, eu deixava para falar só na última. Porque a primeira ainda não está no meio do caminho, eu deixava para falar só na última. Que encerrava e fazia a fala já, inclusive, de publicar, por exemplo. Né? Mas também pode o vereador pedir a mesa, no caso o presidente, que é o coordenador dos trabalhos, se você quer comentar, pode pedir, se é auxiliar. Pode, por exemplo, no início da sessão, quando for falar, ou então no último, no finalzinho, pode também, né? Sim. Sim. Pessoal, então, só para confirmar, então, todos são favoráveis a, na primeira apreciação, fazer a leitura do nome do relator e se é favorável ou não a propositura do projeto? Todos são favoráveis dessa forma ou não? Daiane? Geraldo? Durão? Você é favorável também, Durão? Porque você é o primeiro secretário. Então, assim, aí ficou, o Dr. Jean deu como sugestão, então, e o pessoal foi favorável, e principalmente o Cajá, que foi o que colocou a questão, que seria o quê? Para não delongar, não precisaria ler o relatório todo, mas que se concordar, por exemplo, se concordar com a CCJ, se for favorável ao projeto, que leia que, então, a comissão, por exemplo, de urbanismo, tal, deu seu parecer favorável ao projeto, e o relator, tal. Então, o relator fulano de tal, da comissão tal, deu seu parecer favorável ao projeto. Para dar ênfase ao relator...
Dá uma ênfase assim. É favorável e citar o relator. E citar o relator da propositura. E na segunda não faz discussão e nem leitura de parecer. Igual a próxima você vai ler praticamente tudo é segunda. Várias, quer dizer, muitas são segunda. Só votação. Vai ler só a emenda, no caso. Projeto de lei, número tal, trata tal matéria, ponto. Aí o presidente, projeto de lei em votação. Não tem discussão em votação. E aí o senhor falaria... E aí, Durão? Não, é porque o regimento fala. Que é assim, desse jeito. Na segunda. Foi. Tentando, assim, aí tentava ajustar. Tinha um dia que dava certo. Por exemplo, da segunda a gente passou o ano passado todinho fazendo tudo o rito da primeira. Não, na segunda fazia era ler também. Lia e discutia. Lia o relatório de novo e discutia. Isso. Fazia errado isso e fazia errado o outro. Pode, tá tranquilo. Pessoal, então todo mundo é favorável que nos requerimentos faça a leitura do requerimento? Ou não? Agora eu vou falar agora. O autor do requerimento pode se dirigir ao secretário, dê o meu completo, porque às vezes o autor acha que o dele não é necessário. Acho que depende do autor solicitar. O Lucas colocou uma outra proposição. Eu vou dar minha sugestão, não como jurídico agora, mas como cidadão. Se eu estivesse assistindo a sessão, o vereador propôs que coloque um quebra-molas em frente ao presídio, a vereadora Sandra. Eu queria entender o porquê. Eu estou assistindo, requerimento da vereadora Sandra solicitando a instalação de quebra-molas na frente do presídio. Isso, mas por que a vereadora Sandra está pedindo isso, entendeu? Se ler o requerimento dela na íntegra, que é a justificativa, eu estou assistindo, eu vou me inteirar. Né, a gente que está aqui dentro, né, vocês vereadores têm acesso ao Keilers, que olha os requerimentos dos vereadores, vocês têm acesso a essa informação. Mas quem está assistindo a sessão lá na plenária ou está em casa vendo pelas redes sociais, não está tendo essa visão. Né? Então, sim, eu acho que é importante ler, até para ter esse esclarecimento adicional para a população, no modo geral, do porquê que o vereador pediu aquele requerimento. Muitos dos requerimentos, muitas vezes, é a população que diga para a gente. Isso. Aí o cara está acompanhando, então, realmente o vereador está falando. Geraldo, o projeto não está sendo lido nem lá nem aqui. Geraldo não está lendo aqui, não está lendo. Não, aqui. Isso, aí vamos falar da nossa comissão, né? Todas as vezes da CCJ quer que lê. Todas as vezes perguntam se quer que lê. Isso. Por exemplo, né, o cara já participou, todo mundo. Aí quem pediu para ler, nós lemos tudo. Inclusive informações a mais. Por exemplo, o Lucas não tinha visto uma informação de 20% do projeto de lei. Aí a gente foi ler a informação toda. Então, assim, nesse ponto, tá lendo. Mas, por exemplo, na nossa comissão tá lendo. Nas outras eu não sei como é que tá fazendo. Mas, por exemplo, na nossa, eu pergunto se o projeto entrou agora, quer que lê ele na íntegra? Justamente por causa disso, que não sabe o teor, não leu lá, e talvez não leu aqui, e o teor é importante, precisa de ter os detalhes, e passa despercebido. O relatório, o Christian falou assim, por exemplo, da CCJ foi lido, né? Aí eu vou lá, por exemplo, finanças, orçamento, fiscalização, controle. Não, mas você não precisa. Não, mas até o de finanças você não leria tudo daquele jeito, não. Porque, assim, o da CCJ, Durão, ele geralmente, o da CCJ, geralmente o final dele, ele sempre é pela constitucionalidade e legalidade do projeto. A maioria deles não é pela aprovação do projeto, porque a CCJ, ela, na verdade, analisa legalidade e constitucionalidade, né, e técnica legislativa, às vezes a gente acrescenta essa informação no final, mas a maioria aqui, 99%, o senhor vai sempre ler ele no final fala, né, meu relatório é pela legalidade e constitucionalidade do projeto. Então, sim, a sugestão é o senhor também leu da CCJ resumido, o senhor vai pegar parecer da CCJ do projeto de lei número tal, CCJ entendeu pela constitucionalidade e legalidade do projeto, número tal,
Relatório da relatoria do vereador fulano de tal. Projeto passou na Comissão de Finanças entendeu o relatório pela aprovação do projeto, relatório de autoria do vereador fulano de tal. Na Comissão de Educação também recebeu parecer favorável e relatório da relatoria do vereador fulano de tal. Entendeu? O senhor, 2, 3 relatórios que tiver, ou 4 relatórios quando for o caso, o senhor vai falar que o da CCJ foi pela constitucionalidade e legalidade, foi relator fulano, e das demais comissões, se foi favorável ou não favorável, e quem foi o relator daquela comissão específica. O senhor falaria de forma resumida, mas faria ênfase a todas as comissões que aquele projeto tramitou. Né? Porque quando o senhor fala que o da CCJ foi pela constitucionalidade e legalidade, e as demais comissões seguiram a CCJ, então, ou seja, só falar da constitucionalidade e legalidade, né? E será que foi pela aprovação do projeto? Que é o que a gente citou. Já teve parecer aqui da CCJ, que foi pela constitucionalidade e legalidade, mas os membros da CCJ votaram contra o projeto, porque ele era legal e constitucional, mas no mérito eles entendiam que não tinha que aprovar aquele projeto. Né? Então, sim, é por isso que a gente faz essa ressalva, que acho que é necessário, sim, ver o das próximas comissões, ver se eles foram pela aprovação ou reprovação do projeto, né? Até para ter a indicação de que comissões que passou e qual foi o parecer das comissões de mérito. Por isso que eu aceito participar da CCJ, porque quando o relator da CCJ deu o parecer dele, quando ela vai para outra comissão, a gente já viu que ele foi discutido na outra comissão, a gente já sabe o que está falando, entendeu? Aí muitas das vezes eu preciso de ler, não esse projeto aqui, é um projeto frontal, vocês sabem que precisa ler de novo, mas não precisa não, porque lá na comissão você vai entender, sabe o que é. E sobre o requerimento, quer dizer, Lei justificativa. Uhum, perfeito. É importante mesmo. E então, pessoal, então só para deixar, vou finalizar a CCJ agora, só para ficar a par, então, desse último projeto, já que chegou vereadores depois. O projeto que envolve, que a prefeita solicitou 20% de suplementação, o Emiliano foi sorteado relator, e ele solicitou assim, a explicação certinha do porquê que precisa de 20%, da onde que vai tirar e para onde que vai, por que precisa desses 20% de suplementação, já que a gente aprovou 7% já de cara para esse ano, para começar o ano. Então está no início de fevereiro, então por que além do 7% que já foi autorizado pela LOA do ano passado, para começar o ano, mais 20% já de cara. Então ele já solicitou isso, e aí a gente vai mandar o ofício, então, para o Onésimo a pedido dele, para o Onésimo mandar a explicação e vir aqui esclarecer para todos os vereadores o porquê, para a gente começar a ter o hábito, assim, deles, quando for mandar o pedido, explicar certinho, para não ficar aquele jogo de barganha. Tipo assim, o executivo pede 20, não, vamos dar só 7. Da nossa cabeça, tipo assim, por que nós vai dar só 7? Mas o executivo não explicou certinho também por que é 20. Aí fica aquele negócio, eles pedem 20 para ter 7, para ter 10... Ou então pede 40 para ter 20. Vai cortar pela metade. Agora, se eles explicar certinho, Edmilson, como que nós vamos cortar pela metade? Porque seria até irresponsabilidade nossa não dar se está explicadinho. Se está explicadinho e nós não dá e dá qualquer problema, a gente é responsável junto. É isso que eu estava falando. Toda vez é desse jeito, né? Só que aí ele solicitou isso aqui... Fica mais transparente. Aí ele solicitou, então o Onésimo vai vir na próxima, sem ser essa agora, na terça, na outra, porque tem carnaval. E aí vai explicar para a gente e segue nas outras comissões. Pessoal, isso que o vereador Edmilson está falando, inclusive eu fiquei bem chateado, porque assim, hoje é um dia que para mim é engessado, porque de manhã eu estou aqui e tarde e noite eu estou fixo na UEG, por causa de cumprir horário. Porque eu queria muito participar por causa dessa importância que ele está falando. Porque o que acontece? Está partindo para a Saneago ficar igual a Equatorial hoje, que na época era Celg, depois virou Enel e depois Equatorial. E assim, a gente viu que privatizou e não melhorou. Então assim, e tem outras empresas que praticamente quase fecharam, quando o governo quis pôr a mão e fazer gestão, por exemplo a Metrobus, que hoje é referência para o Brasil de ônibus elétrico, ônibus de 3 vagão, biarticulado, fazendo operação lá em Goiânia de transporte coletivo, e a Metrobus era para ser uma empresa que era para ser fechada, privatizada, fechada, vendida, né? E a Saneago eu também acho muito importante essa questão, porque tem como ter gestão, né, e sendo do governo. E isso... Exatamente.
E o Edmilson sempre teve essa luta, principalmente, inclusive, quando o governo federal falou que era para ter licitação para todas as abastecedoras de água dos municípios, era para ter licitação para todas. Então, correu um sério risco da Saneago perder. E aqui ser privatizado, por causa que era uma obrigação. Aí depois o governo federal voltou atrás, e foi o Supremo, deu uma autorização falando que os municípios que quisessem manter com a Saneago, nem tinha dispensa de licitação, era só fazer o contrato novamente. Mas a gente passou apuro também. Foi. Perfeito, então, pessoal. Não havendo mais matérias, declaro encerrada a Comissão de Constituição, Justiça e Redação e convoca a Comissão de Finanças para assumir. Imprime uma segunda. Só um adendozinho. Só para explicar, a gente fez um ofício para a professora Maria Juliana, porque o Marcinho pediu para tornar símbolo a Indiangatu. E ela é uma historiadora, ela fez o mestrado e o doutorado dela com base na história de Porangatu. Aí ela pediu, ela queria participar, ela queria conversar com a gente para falar um pouquinho sobre isso. Então vai ficar também passando terça-feira que vem, na próxima, no dia 24, para ela vir explicar sobre isso, para a gente dar andamento a esse projeto.